Olá, meu irmão, a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos dar início ao estudo de hoje com o tema pecado. Todo ser humano, todo crente que deseja um dia em morar no céu, deseja que um dia Deus responda a oração dele, ele tem que saber o que é pecado. Se hoje um crente não souber o que é pecado, não adianta orar, não adianta jejuar, não adianta nem ir na igreja, ele está perdendo o tempo dele indo na igreja. Se ele não souber o que é pecado. Então o profeta ele tem que saber o que é pecado. Se ele não souber o que é pecado, ele nunca vai ser um verdadeiro profeta. Amém? Então vamos começar o estudo de hoje. Vamos lá. Vamos ver o que a Bíblia diz em Isaías 59. Isaías 59 diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça, para que não ouça. Aí você pode ver, né, que o pecado ele faz uma divisão entre Deus e o homem. Então, o povo tem que saber o que é pecado, né, para que essa divisão não aconteça, né? Então vamos ver o que é pecado. Olha o que diz a Bíblia em Romanos 14, 23. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Você prestou atenção? Tudo aquilo que não é de fé é pecado. Tudo aquilo que não me incentiva a orar, tudo aquilo que não me incentiva a jejuar, tudo aquilo que não me incentiva a ler a Bíblia é pecado. Né? Tudo aquilo que eu sinto prazer, se não me incentiva essas três coisas, orar, jejuar e ler a Bíblia, é pecado. Deus ele só vai permitir a raça humana alimentar a natureza humana dela com duas coisas. A primeira, através da comida. Porque você tem que comer. Se você não comer, você vai morrer de fome. E a segunda é através do sexo. Você e a sua esposa, vocês vão ter filhos, mais para frente vocês vão ter netos. Então vocês precisam, né, ter relações. Né? Então o que acontece? Você precisa ter relação. O resto, tudo aquilo que alimenta a natureza humana do ser humano, né, que desagrada a Deus, que não é de fé, é pecado. Tudo aquilo que alimenta a natureza humana do ser humano, que não incentiva a leitura da Bíblia, jejuar e orar, e fazer as coisas que faz a pessoa chegar perto de Deus, é pecado. Né? Então vamos lá, você pode ver Adão e Eva. Deus pegou, fez uma árvore no centro do jardim e disse, ó, daquele fruto ali vocês não podem comer, né? E dos outros eles poderiam comer. Quando eles alimentaram a carne dele através do alimento, mas de um jeito em que Deus não gostava, o que aconteceu? Pecaram contra Deus. Eles alimentaram a carne deles, a natureza humana deles, de um jeito que era até que Deus aprovava, que era o alimento, mas só que de um jeito que desagradava a Deus. Né, daquele fruto ali não, eles foram lá e desobedeceram, alimentaram a carne deles de um jeito que desobedeceu a Deus, que entristeceu a Deus. Então vamos lá. E no mundo de hoje é assim. A raça humana está sentindo prazer em coisas que estão desagradando ao Senhor. Né? Você já viu uma pessoa chegar, falar assim, olha, eu acabei de fumar uma maconha, me deu uma vontade de orar. Você já viu alguém falar isso? A pessoa está alimentando a carne dela através da maconha. E você nunca viu uma pessoa falar que acabou de fumar uma maconha e deu vontade de orar? Você já viu uma pessoa falar assim, olha, acabei de cheirar uma cocaína, dá boa, hein? Nossa, fiquei nesse estado aqui, ó. Olha só o estado. Fiquei desse estado aqui. Olha, e me deu uma vontade de eu ir para o monte orar. Você já viu uma pessoa falar isso? Você já viu uma pessoa falar assim, olha, acabei de tomar uma cerveja, estava geladinha. Quando eu acabei de tomar minha cerveja geladinha, me deu uma vontade de eu ler a Bíblia
Você já viu alguém falar isso? Você nunca vai ouvir falar, porque são coisas que alimentam a natureza humana, do ser humano, e ele pega e não sente, não é de fé, ele não sente vontade de ler a Bíblia, nem de orar, nem de jejuar. Isso é pecado. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Você já viu uma pessoa virar e falar assim: olha, acabei de fumar uma pedra de crack, me deu uma vontade de eu jejuar 3 dias direto. Você já viu uma pessoa falar isso? Você nunca vai ouvir uma pessoa falar isso, porque são coisas que não são de fé, são coisas que não edificam ninguém. Amém? Você nunca viu uma pessoa falar assim: olha, acabei de adulterar, né? Acabei de fornicar, me deu uma vontade de eu orar, de eu ler a Bíblia, de eu jejuar, de eu ir no monte. Você nunca vai ver uma pessoa falar um negócio desse, porque são coisas que não são de fé, são coisas que não edificam, né? Agora vamos para o outro lado. Você nunca viu, até o que tem no mundo hoje, as pessoas acham que pecado é só isso, mas tem muita coisa no mundo que alimenta a natureza humana do ser humano, que é: você já viu alguém falar assim: olha, acabei de assistir uma partida de futebol, mas que jogão, teve bola na trave, teve escanteio, teve pênalti, o rapaz perdeu o gol, o juiz roubou, e quando acabou a partida de futebol, me deu uma vontade de jejuar. Você já viu alguém falar isso? Você já viu alguém falar assim: olha, acabei de assistir a novela, mas o capítulo de ontem foi bom, hein? Assim que acabou a novela, me deu uma vontade de eu ler a Bíblia. Você já viu alguém falar isso? Você já viu? Você nunca vai ver falar isso, porque são coisas que a raça humana sente prazer e não edifica, não é de fé. Tudo aquilo que não é de fé é pecado. Tudo aquilo que não me incentiva a leitura da Bíblia, a orar e jejuar, é pecado. Você já viu uma pessoa virar e falar assim: olha, acabei de assistir um filme, olha, que filmaço. Teve tiro, perseguição de carro, isso e aquilo. Quando acabou o filme, me deu uma vontade de eu ir para o monte orar, de eu ler o Salmo 119. Você já viu alguém falar isso? Você nunca vai ver uma pessoa falar isso. Amém? Você nunca vai ver uma pessoa falar isso, né? E hoje em dia você vê muito por aí. E hoje em dia isso não é pregado nas igrejas mais. Esses programas de TV tem crente que tem TV por assinatura dentro de casa, né? Mas só que às vezes a pessoa ela está sendo ensinada errado. Não é que a pessoa é desobediente, a pessoa está sendo ensinada errado. Entendeu? Você lembra daquelas igrejas antigamente? Antigamente ninguém queria aceitar Jesus. Na década de 50, 60, 70, o que acontecia? Deus estava na igreja. Você lembra nessa época, em 1960, 70, 50, lá atrás? Ninguém queria aceitar Jesus, porque crente não podia fazer nada. Crente não podia ir na praia, crente não podia assistir televisão, crente não podia ir no cinema, crente não podia fazer nada. Então ninguém queria aceitar Jesus, mas nessa época Deus estava no meio do povo. Agora, do jeito que está hoje, liberou tudo, entendeu? Esse caminho largo que foi, como posso dizer assim, aberto, né? Hoje está podendo de tudo e mais um pouco. Aí hoje esse Jesus é fácil, O camarada está em casa no domingo, começa o futebol na Globo 4 horas da tarde. Ele mora perto da igreja. Ele pega, assiste o futebol dele 4 horas, acaba 6 horas. Ele vai tomar o banho dele. Aí mora perto da igreja, o culto começa às 7 horas, ele vai pro culto. Aí chega lá, fica louvando ao Senhor lá, falando que ama a Deus. Acaba o culto, ele vai embora para casa. Aí chega em casa, vai assistir o restinho do Fantástico, vai assistir o programa do Silvio Santos, vai fazer, volta pro pecado de novo. Eu te pergunto, o que adiantou? O que adiantou? Adiantou esse ser humano ficar 2 horas dentro da igreja? Mas lembre-se, muitas pessoas fazem isso porque elas estão sendo ensinadas errado. Não é porque eles são desobedientes, porque tem 2 tipos, né? Tem o tipo daqueles que são desobedientes, aqueles que conhecem a verdade, mas não fazem, e aqueles que estão sendo enganados. Entendeu? Eu creio que você que está vendo esse vídeo, você está sendo enganado. Isso que está sendo passado para você aqui agora, você que está vendo esse vídeo, não é para você que está sendo enganado.
né? Você não sabia disso. Que hoje em dia as pessoas não estão pregando isso nas igrejas mais. Então o povo não sabe o que é pecado. Pecado para eles é só o que? Roubar, roubar, adulterar, fazer fofoca, mentira. Eles pensam que é só isso. Não. Tudo aquilo que não é de fé é pecado. Tudo aquilo que eu sinto prazer, mas não edifica, é pecado. Não me dá vontade de eu ler a Bíblia, de eu orar, de eu jejuar, é pecado. Entendeu? Por que você acha que na Bíblia está escrito assim, Tiago 4,4: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O que é ser amigo do mundo? Amigo do mundo é você sentir prazer, que nem você ter um amigo seu. Você gosta de sentar, conversar com ele. Você gosta de sentar para conversar com ele. Você tem prazer em sentar e conversar com ele. Mesma coisa são as coisas do mundo. Se eu sinto prazer nas coisas do mundo, eu sou inimigo de Deus. Entendeu? Então você tem que saber essas verdades. O que diz em 1 João 2,15? Né? Olha o que a Bíblia diz em 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Você prestou atenção? Então, tá vendo? Quer ver? Eu vou te fazer uma pergunta agora para tirar qualquer tipo de dúvida sua. Presta atenção no que a Bíblia diz em João 8,44. Presta atenção nisso. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, ele fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8,44. Vamos raciocinar. Eu quero que você raciocine comigo. O diabo inventou a mentira. O diabo criou a mentira. Você está entendendo? Ele criou a mentira. Ele é o pai da mentira. Se eu sinto prazer na mentira, se eu gosto da mentira, eu sou filho do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Certo? O diabo é o pai da mentira. Se eu sinto prazer na mentira, gosto da mentira, eu sou filho dele. Porque ele criou a mentira. Tá, ok. Aí eu te faço uma pergunta. Quem que inventou o futebol? Foi Deus ou foi o diabo? Foi o Espírito Santo ou foi o diabo? Quem que inventou as novelas? Foi Deus ou foi o diabo? Quem que inventou esses programas de televisão que não é de fé? Quem que inventou as drogas? Quem que inventou? Foi quem? Foi o diabo. Então, se eu sinto prazer no futebol, se eu sinto prazer na novela, se eu sinto prazer nesses programas esportivos, se eu sinto prazer em tudo isso que não é de fé, eu sou filho de quem? Se eu sinto prazer na mentira, eu sou filho do diabo porque o diabo criou a mentira. Quem que inventou o futebol? Quem que inventou a Copa do Mundo? Quem que inventou a novela? Quem que inventou esses programas de televisão, esses programas por aí? Quem que inventou os filmes de cinema? Esses filmes que o pessoal acha que pecado é só filme erótico. Os crentes hoje, eles só acham que pecado é só filme erótico, né? Ah, o filme erótico, você tá vendo o filme erótico? Oh, não é só filme erótico. Qualquer tipo de filme, entendeu? Que não é que qualquer tipo de filme que não te incentiva a leitura da Bíblia é pecado, né? E os crentes só acham só que filme pornográfico que é pecado, né? Filme de ação, de aventura, romance, suspense, eles falam que não é pecado não. Mas é de fé? Você já viu alguém falar assim: olha, acabei de assistir o Velozes e Furiosos, acabei de assistir o filme do Rambo, acabei de assistir o Tubarão, acabei de assistir um filme de comédia, me deu uma vontade de orar. Você já viu alguém falar isso? Você nunca ouviu ninguém falar isso? Não incentiva ninguém a leitura da Bíblia, orar, jejuar, buscar Deus. Pecado. Tudo, não se esqueça disso. Tudo aquilo que não é de fé é pecado. Tudo aquilo que não é de fé é pecado. Amém? Então,
Você tem que saber isso. Para você ser um profeta, para você ser um homem de Deus, você tem que saber o que é pecado. Conforme for correndo os estudos, eu vou falar. Você lembra daquele estudo do que é o pecado? Se você não entender o que é pecado, não adianta nada. Já era. Se você quiser um dia morar no céu, se você quiser que Deus responda as suas orações, você tem que saber o que é pecado. Se você não souber, já era. Você tem que saber o que é pecado. Tudo aquilo que não é de fé é pecado. Amém? Então o estudo de hoje foi esse. E no decorrer dos outros estudos eu vou falar para você. Você lembra daquele primeiro estudo nosso, o que é pecado? Você tem que saber. Vira e mexe no segundo, conforme eu for explicando as outras coisas da Bíblia, eu vou falar assim, olha, você lembra o que é pecado, né? Você lembra? Porque se você tiver amizade com o mundo, se você tiver sentindo prazer nas coisas do mundo, é pecado. E nada, todas as promessas que estão na Bíblia são para aquelas pessoas que estão enquadradas na palavra. Se você não tiver enquadrado na palavra, você pode esquecer as promessas que estão na Bíblia. Entendeu? Então por isso que você vai estudar conosco, você vai aprender. Esse é o nosso primeiro estudo. O próximo estudo eu creio que seja batismo. Para você, esse negócio que o pessoal fala aqui, você aceitou Jesus, você levantou a mão, seu nome já está escrito no livro da vida. Eu vou explicar isso para vocês. Mentira, quando a pessoa levanta a mão ali na frente, o nome dele não está ainda no livro da vida. O nome do livro da vida, o nome dele no livro da vida vai estar escrito em outra ocasião que eu vou falar para vocês no próximo estudo. O próximo estudo é batismo. Amém? Então eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe, que esse estudo possa chegar na mão, assim, nos olhos, né, por muitas pessoas, que tem muitas pessoas enganadas por aí. Hoje eles não estão explicando direito o que é pecado para as pessoas, né? Então, que Deus possa te abençoar e te espero no próximo estudo, na próxima aula, amém? Fique com Deus e a paz do Senhor Jesus, amém?